como a irmã já me apresentou, eu sou o diácono Jonathan Paz, sou diácono aqui na cidade de Ibiúna, na paróquia Nossa Senhora das Dores. Já passei aí por diversas paróquias da nossa diocese. É uma alegria imensa trazer a palavra aos senhores, o Senhor que sempre nos dirige, sempre quer nos dirigir e nos dar uma palavra boa. O tema desta pregação é a cura pela Eucaristia. Meus irmãos, nós precisamos cada dia mais entregar o nosso coração a Deus, nosso Senhor. Para quem tem a palavra aí, quiser já deixar a palavra aberta, está em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Queridos, a cura pela Eucaristia. A Eucaristia, como nos ensina a Santa Igreja, é o ponto de unidade da nossa fé. Sem a Eucaristia, nós, cristãos e enquanto católicos, viramos meros protestantes. A Eucaristia, meus irmãos, nasceu do desejo e do coração de nosso Deus. Nós precisamos ter isso muito claro. A Eucaristia é a base, é o pilar da nossa fé. É onde a nossa fé está sustentada. Quando nós, cristãos, decidimos viver a nossa fé católica sem a Eucaristia, nós andaremos com uma perna fora. E às vezes me causa uma certa tristeza, como diácono da igreja, de ver que as pessoas menosprezam a presença de Deus nosso Senhor. A Eucaristia concede graças a nós que abrimos o nosso coração, abrimos a nossa alma a Deus mesmo, mas também concede a graça a outros, tal se nós o quisermos utilizar estando em estado de graça. A Eucaristia é uma palavra grega que se chama ação de graças. Ação própria do mesmo Senhor. É Deus mesmo que quis se fazer presente através da Eucaristia. Às vezes, quando contemplo esse mistério de graça que o próprio Senhor nos concede, eu tenho um momento assim de felicidade, pois o Deus, Criador de todas as coisas, quando eu venho agora que eu tenho essa oportunidade de trabalhar numa cidade realmente mais rural, quando eu vejo e começo a contemplar as coisas que Deus, nosso Senhor, realizou e tudo fez, olha que maravilha o Senhor faz. O Senhor imenso, um Deus imenso, mas que quer servir dentro de um pedaço de pão. Por quê? Porque, como eu sempre digo para os meus paroquianos, nós temos um Deus que não quer estar longe de nós. Nós não queremos um Deus teórico. Ele não quer ser apenas um Deus teórico. Ele não quer estar lá de cima apenas a nos olhar. Pelo contrário, Ele se faz Eucaristia, porque Ele quer estar dentro de nós. É um único movimento, aonde o meu e o seu coração está unido ao coração de Deus, nosso Senhor. Aleluia! O tema desta pregação é a cura pela Eucaristia. Ora, meus irmãos, para ser curado, é preciso sim desse remédio, dessa ação de graças, dessa iniciativa primeira de Deus, nosso Senhor. Para sermos curados, meus irmãos, nós precisamos, o primeiro passo, é conhecer a nossa enfermidade. Ninguém jamais fica curado se não reconhecer primeiramente que está doente. Quando nós não temos consciência daquela ferida, quando nós não temos consciência daquela marca, daquela chaga que brota em nós, é impossível curar. É
É preciso, meus irmãos, não só saber que está doente, é preciso reconhecer, ter consciência disso. Porque se você não tiver consciência, é impossível ser curado. Eu me recordo uma vez, tinha uns 7, 8 anos, e eu sempre fui muito alérgico a tudo e qualquer coisa. Criado no asfalto, cidade de Osasco, uma vez fui para a casa da minha avó, no interior daqui do estado, e como eu ficou alérgico a mar e aquela coisa toda, eu fiz uma ferida na minha perna, um pouco acima do tornozelo. E aquela ferida foi crescendo, e eu com medo, quando minha mãe nos buscou das férias, eu com medo, sempre tive medo de médico, e aí comecei a usar a calça comprida, para minha mãe não ver o tamanho da ferida que estava acima do meu tornozelo, já estava chegando na carne viva, para você ter uma noção. E por causa do calor, aquela coisa toda, dias e dias usando sempre calça comprida, uma vez o meu irmão percebeu, porque a ferida já estava num estado que o odor já estava ficando insuportável, mesmo lavando, mesmo tomando, já estava de um jeito que não dava mais para ficar oculto. E ainda então minha mãe, aí o meu irmão pegou e teve que falar para minha mãe, disse: mãe, o Juca, é o apelido de família, ele estava com uma ferida na perna. Eu quis matar meu irmão, mas... Minha mãe então me pegou, me fez eu levantar a calça, me levou para o banheiro, lavou ali a ferida, mas não bastava. Ela então me pegou e me levou para o médico. Quando o médico começou a olhar a ferida, ele disse assim para minha mãe: ainda bem que a senhora trouxe ele a tempo, porque senão precisaríamos amputar essa perna. Uma ferida desse tamanho, que foi começando a causar um certo estrago. O que eu quero dizer por isso, meus irmãos, se você tem uma ferida, principalmente na alma, você precisa se deparar com ela. É preciso saber que ali ela está. Não é colocar lá para trás e pedir um esquecimento, não. Para curar a nossa ferida, é preciso se deparar com ela. É preciso pegar essa ferida e tratar. Nós, meus irmãos, a humanidade, ela foi ferida primeiramente por uma coisa chamada pecado. É por causa do pecado original que todos os outros pecados nascem na minha e na sua alma. E nós precisamos ter consciência disso. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão normalizando as feridas. Em outras palavras, estão normalizando o pecado. Mas Deus, nosso Senhor, o pecado original, lá quando está em Gênesis, no segundo capítulo, quando o homem, por desobedecer, por se achar suficiente, sai do projeto original, deixa de ser aquilo que Deus quis, aquilo que Deus pensou. Mas Deus precisa dar ao homem, precisou dar ao homem um remédio. Remédio esse que foram às vezes sendo dosados pela boca dos profetas. Quantas e quantos profetas Deus mandou para a humanidade, para tratar daquela pequena ferida. Mas quanto mais profetas Deus mandava, mais o povo saía do remédio, mais o povo ia ao encontro em direção do pecado. A nossa humanidade, meus irmãos, foi ferida. E essa ferida precisa ser cuidada, precisa ser tratada, a ponto de Deus, nosso Senhor, vir aqui, se encarnar, se fazer homem como nós, em tudo, exceto o pecado. E Deus, nosso Senhor, se fez remédio para curar a ferida da alma, para cuidar da minha e da sua ferida. Só que você precisa saber que às vezes nós estamos doentes. Às vezes nós não temos consciência disso, porque nós confiamos nas nossas próprias forças. E quanto mais, meus irmãos, confiamos nas nossas próprias forças, no nosso próprio jeito, mais nós nos ferimos. É o Jonathan de 7 anos, que quando tinha aquela pequena ferida, querendo esconder, achando não, logo passa, logo cicatriza, a ferida foi ficando maior, a ponto de quase
faz perder a fé. A pergunta que eu tenho que fazer é: que ferida é essa que você precisa tratar a ponto de ter que perder a vida? Vale a pena, meu irmão? É a pergunta que você tem que se fazer. Essa ferida, seja ela qual for, que você traz na sua alma, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada. Deus, nosso Senhor, então se faz pleno, se faz Eucaristia, um movimento de amor para cada um de nós. Olha que interessante. Por causa de um pequeno alimento, por causa de um pequeno fruto, o pecado veio e manchou a nossa humanidade. Mas por causa de um alimento, a nossa humanidade foi curada. Deus, nosso Senhor, se faz alimento. O meu corpo, como diz em João, o meu corpo é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira. O Senhor, quando nos dá a instituição da Eucaristia, Ele diz: tomai todos, comei, tomai todos, bebei. Isso é o meu corpo, o meu sangue, que é dado por vós, por amor a vós. A Eucaristia, meus irmãos, é essencial para o nosso processo de cura. Não tem outro jeito, não tem outra forma, senão começar pelo médico que oferece para nós o verdadeiro remédio para curar as nossas feridas. Esta Eucaristia, meus irmãos, nós, enquanto igreja, transformamos ela na liturgia da Santa Missa, com o movimento próprio do Espírito Santo. Olhemos para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, Ele disse: isso é o meu corpo, que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Versículo 25. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, bebeis deste cálice, e anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é a respeito da reunião, da assembleia que os primeiros cristãos já faziam, que era a Eucaristia, a ação de graças. A Santa Missa não é para nós darmos graças a Deus nosso Senhor, mas Ele que se faz graças, se faz presente na minha e na sua vida. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, para que este efeito, para que este remédio gere em nós um efeito, é preciso primeiramente ter a intenção de ser curado. Todas as vezes que nós vamos em direção ao Santo Sacrifício da Santa Missa, nós precisamos, meus irmãos, primeira coisa, ter o coração voltado a Deus nosso Senhor. Eu gosto de todas as frases da missa, eu gosto de uma de modo muito particular. É quando o sacerdote, quando vai oferecer o sacrifício, ele diz assim: corações ao alto. E nós respondemos: nosso coração está em Deus. Se nós entendemos isso, entendemos tudo. Esse remédio será efeito em nossa vida. Se o nosso coração está em Deus, meus irmãos, então seremos curados. Mas primeiro, é preciso ter consciência disso. É preciso saber que nós às vezes trazemos no nosso coração, que nós trazemos em nossa alma inúmeras feridas, que de tanto nós deixarmos lá parado, como se estivesse intacto, essa ferida vai tomando conta da nossa alma, vai tomando conta de todo o nosso ser, a ponto de olharmos para nós mesmos e dizermos: eu não consigo mais, eu não consigo mais. Mas eis que Deus, o nosso Senhor, oferece para nós o remédio. Se nós tivéssemos essa convicção que ir à Santa Missa é ir ao encontro do Senhor, aquele que nos dá a verdadeira comida, aquele que nos dá a verdadeira bebida, é Ele que se dá. Mais uma vez, meus irmãos, como eu gosto sempre de dizer, nós temos um Deus apaixonado por nós. Volto aqui à imagem: Deus que cria todas estas coisas, que criou a mim e a você, se faz tão simples, de um modo tão pequeno diante de nós. E mais ainda, além disso,
Ele quer, meus irmãos, que o nosso coração seja muito semelhante ao coração dele. A cura que nós precisamos começa assim, num movimento aonde o meu coração e o coração do Senhor se tornam um só. Mesmo sabendo que Ele, fazendo tudo o que Ele fez por amor a nós, maneira da cruz, sabendo que nós voltaríamos às vezes ao erro, sabendo que às vezes nós voltaríamos para o pecado, mesmo assim, Ele tendo consciência disso, Ele se entrega e Ele manda fazer a mesma coisa. Todas as vezes que nós participamos do santo sacrifício da missa, aquilo que acontece com o Senhor se coloca ali, se presentifica na nossa frente. É como se eu e você tivéssemos a capacidade de estar ali ao pé da cruz de Deus nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, com o sangue do Senhor entregue no madeiro da cruz, com o seu próprio corpo entregado para nós no alto da cruz, ali, meus irmãos, Ele se oferece para curar as nossas enfermidades. A Santa Missa, ela possui duas partes, divididas em 4 ritos. Nos ritos iniciais, essa ação de graças, começando invocando esse Deus que é trino, nós abrimos o nosso coração à presença dele. É o momento mais sincero. A missa já começa com uma sinceridade, com um ato penitencial, aonde eu não olho mais para as coisas lá da frente, lá de fora, mas eu olho para dentro de mim. Quando eu olho para dentro de mim e percebo as minhas falhas, as minhas misérias, as minhas limitações, eu não quero fazer outra coisa senão me livrar dela. E é muito bom ouvir aquela frase dita pelo sacerdote: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Só pode ser conduzido à vida eterna, meu irmão e irmã, aquele que tem a capacidade de olhar para dentro de si, de fazer esse movimento não externo, mas um movimento interno. Por mais que nós saiamos de nossas casas e vamos ao encontro dele, nosso Senhor, o movimento que nós precisamos fazer é um movimento de fora para dentro. Mas só consegue olhar para dentro de si aquele que possui a virtude da humildade. Sem humildade é impossível olhar para dentro de nós e reconhecer que somos frágeis, reconhecer que ainda nós não fomos curados o suficiente. Como o diácono dizia no início dessa pregação, por causa do pecado original, todos os outros pecados nasceram, e é por isso que nós somos tão inclinados àquilo que nós não queremos fazer. Como vai dizer Paulo em uma de suas passagens, às vezes eu não faço bem, mas faço mal e não quero. É porque ainda estamos chagados, ainda estamos feridos, não estamos curados ainda como tal deveríamos estar. O ato penitencial da Santa Missa nos dá essa virtude de sermos humildes o suficientes, de olhar para dentro de nós e perceber que ainda não somos como deveríamos ser, que ainda não somos semelhantes a Cristo tal como nós deveríamos estar. Aquela jaculatória bonita que Deus, o apostolado da oração diz sempre: Jesus, manso e humilde de coração, e nós respondemos: fazer nosso coração semelhante ao vosso. Olhando para dentro de si, se o seu coração ainda já está semelhante ao de Cristo, precisamos ser curados. E é Ele que nos dá o remédio. Louvamos a Deus nosso Senhor a partir do glória. Olhamos para Deus com bondade, dizendo: olha, Senhor, tudo que temos e tudo que somos é teu. Mas veja bem, essa Eucaristia, essa ação de graça, que é sempre a ação de Deus nosso Senhor, é assim que a igreja nos ensina, que os sacramentos, embora exista um ministro presidindo, o sacerdote ou o diácono dos sacramentos, mas é Deus mesmo quem age. Quando nós vamos, meus irmãos, aos sacramentos, seja ele na reconciliação, que é a confissão, seja ele na Eucaristia, é Deus mesmo que lá está por meio do ministro ordenado. A igreja chama de ex operato, ou seja, é Deus mesmo quem age. É eficaz porque não depende das nossas ações, mas depende exclusivamente dele. É vontade dele.
Em uma das passagens, Paulo vai dizer que quando nós vamos ao encontro do Senhor, nós não vamos apenas por iniciativa própria, mas foi Deus nosso Senhor que nos atraiu. Se você está aqui hoje, antes de você querer, foi Deus nosso Senhor que te atraiu. E se Ele te atraiu aqui, é porque ainda Ele precisa te curar de alguma coisa, mas você precisa ter consciência disso. É preciso olhar para dentro de si e perguntar: Senhor, o que me falta ainda para ser curado? Que eu ainda preciso começar este processo de cura. Saiba, meus irmãos, que desde o momento em que você ouviu falar desse retiro, o processo de cura já começou e você tem que começar a glória a Deus por causa disso. Porque antes de aqui você está, Deus já pensou em você. Ele já quis que aqui você estivesse. Por causa da palavra, meus irmãos, da Santa Missa, nós ouvimos a palavra de Deus nosso Senhor. É Ele que ainda quer que a sua palavra ecoe profundamente em seu coração. Mas a palavra só vai ser ecoada na medida em que, praticando a virtude desta unidade, que é reconhecer-se, conhecer-se frágil, você deixar a voz de Deus ecoar. É daí que vem a palavra catequese. Catequese significa no grego ecoar, deixar que a palavra invada, deixar que a palavra me consuma. Hoje nós queremos ter títulos para as missas e aqui não me cabe dizer ou se é bom ou se não é. Mas sendo a missa tal como ela é, a palavra já nos cura só de ouvir. Mas é preciso ter nada voltado para ela. Será que o nosso coração está voltado a Deus, nosso Senhor suficiente? Será que eu tenho o coração aberto a Deus, nosso Senhor suficiente? Porque às vezes nós queremos que Deus dê para nós a palavra que nós queremos. Nós queremos dar ordem a Deus. Mas quando Deus, eu sempre digo que a palavra do Senhor é tão evidente e que às vezes nós se fingimos de surdos, porque talvez é a palavra que nós não queremos ouvir. A liturgia da missa de amanhã vai deixar isso muito bem claro. Vaidades das vaidades, tudo é vaidade. Eu dizia para os meus paroquianos semana passada, na liturgia de domingo passado, a oração não é a busca daquilo que eu quero, mas a oração é a busca daquilo que Deus quer. E Deus deixa evidente aquilo que Ele quer por meio da sua palavra, através da homilia do sacerdote. É Deus nosso Senhor que quer estabelecer conosco um diálogo. Só que nós só tiramos bons frutos de um diálogo se eu presto atenção nesta conversa, se eu presto atenção naquilo que o Senhor tem a me dizer. Às vezes, né, como diálogo, eu tenho ouvido muito isso. Semana retrasada, uma senhorinha disse: diálogo, a minha homilia do Senhor, meu sobrinho devia muito ouvir o que o Senhor pregou. Eu olhei para ela e disse: a senhora entendeu o que eu quis dizer? Entendi, então a palavra é para a senhora. Gente, Deus não manda recado, é Ele mesmo quem diz. No momento do sobrinho dela, do filho, do neto escutar, Deus vai pegar ele no laço na hora que tiver que ele tiver que escutar. Mas se ela estava lá, se você está aqui, é para você. Glória a Deus. E você tem que tomar posse disso. Paremos de confiar só aqui no tempo presente. O tempo da confiança é diário, é todos os dias, é momentâneo. Como eu sempre digo, conversão é agora. Eu começo agora, é hoje, é nesse momento. É preciso sim, meus irmãos, ser curado por Deus por meio da palavra, mas é preciso deixar o médico curar. É preciso deixar o médico olhar e ver se tem como salvar ou não. Se nós escondermos, meus irmãos, as nossas feridas, é como uma doença. Ser trágico aqui, só para deixar mais claro. Se você tiver um pequeno câncer, pequeno tumor, se você fingir que ele não está ali, ele vai continuar ali. Só que ele não vai ficar parado. Ele vai começar a crescer. E aí quando ele começar a te prejudicar, você pode chegar no médico e dizer: olha, eu tenho um câncer e parece que ele está meio avançado. O médico vai olhar para sua cara e vai dizer: é? Só que agora não tem mais o que fazer. A pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer diante das nossas enfermidades, diante das nossas feridas: até quando nós vamos escondê-las? Até quando nós vamos fingir que ela não existe? Quantas palavras,
quantas pregações, quantos sermões nas Santas Missas, nessa ação eucarística, que é sempre a ação de Deus. Quantas pregações, quantas homilias eu ainda vou ter que estudar para me deparar com as minhas feridas? Já se fez esse questionamento? Depois da liturgia da palavra, tem a liturgia eucarística, que começa com a oferta. E a oferta, meus irmãos, é justamente ofertar tudo aquilo que somos. E nós não temos coisas boas para oferecer a Deus nosso Senhor. Nós oferecemos a Deus as nossas misérias, as nossas limitações. Às vezes, meus irmãos, com as nossas mazelas, com os nossos pecados, nós queremos vencê-las com a nossa própria força. Mas é preciso entregar a Deus nosso Senhor. É preciso deitar para Ele, para que Ele nos dê o remédio certo, essencial e eficaz para a nossa salvação. O ofertório é se colocar junto de Cristo, se colocar junto do altar, é unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo Jesus, sabendo que o dele é muito maior que o nosso. Meu irmão, minha irmã, pensa nas suas ciladas, nas suas dificuldades, tenta comparar a de Deus nosso Senhor. Não tem nem como estabelecer o diálogo, não é verdade? Mas, como eu dizia e repito, a Santa Missa é a ação própria de Deus nosso Senhor. E o que temos a Ele ofertar, senão as nossas dificuldades? O que temos a Ele ofertar, senão o nosso coração? O que temos a Ele ofertar, senão as nossas misérias? Você tem ofertado a Deus nosso Senhor as suas misérias? Mas na próxima Santa Missa, que Deus te dê a graça, oferte a Ele as suas misérias. Começa ofertando a Ele isso. Às vezes nós somos apegados às nossas misérias, que nós temos como algo de estimação. Mas começa a entregar a Deus nosso Senhor. Dizer: Senhor, aqui eu estou. E então, meus irmãos, por causa de graça própria dele, por ação do seu Espírito, Deus se faz presente através do irmão. Meu irmão e minha irmã, nós não merecemos. Nós não podemos ver Deus face a face tal como Ele é, porque as nossas imperfeições não nos permitem ver Deus tal como Ele é. Olhemos no Antigo Testamento, todas as vezes que Deus baixou aqui nesta terra, sejam profetas, seja quem for, o que eles faziam? Colocavam o rosto por terra porque não se achavam dignos de estar na presença de Deus, pois ninguém jamais viu a Deus. Mas veja, como ninguém consegue ver Deus nosso Senhor, Ele, um simples gesto de bondade e misericórdia, se faz presente para nós por meio da Eucaristia. E por isso nós escutamos os sinos que diz: o Senhor aqui está, Ele aqui está presente. E nós dobramos os nossos joelhos. E não só, dobramos o nosso coração a Deus. Quando nós aprendemos a dobrar o nosso coração a Deus nosso Senhor, a cura começa a acontecer. Quando nós olhamos, veja bem, tudo isso fruto de uma virtude chamada humildade. Quando eu sou humilde, então eu não me coloco mais de pé diante da presença dele. Eu dobro os meus joelhos, mas eu só consigo dobrar os meus joelhos porque primeiro quem dobrou foi minha alma. O movimento de amor. Veja que nós que vamos ao encontro, ou vamos ao encontro da Santa Missa, mas quem tudo faz é Ele. Nós só nos deixamos seduzir. Como diz a passagem bíblica: seduziste-me, Senhor, eu deixei de seduzir. Vocês mais fortes. Meu irmão, minha irmã, a Eucaristia é justamente isso. É uma ação divina de Deus em nossas vidas. É aí que está o nosso processo de cura. Quando nós praticamos a virtude da humildade, às vezes nas orações nós não sabemos muito o que dizer a Deus nosso Senhor, porque nos falta o quê? A humildade. Quando você começa a olhar para dentro de si, quando você começa a perceber as suas imperfeições, quando você começa a perceber os seus limites, até onde você conseguiu ir com as suas próprias forças, Deus então toma o teu coração nas mãos e começa o processo de cura. Às vezes nós olhamos para a vida dos outros, achamos que os outros são curados,
os outros são libertados, e que a graça não vem para a minha vida. Ela vem, ela está aqui, ela está despejada na nossa frente, mas não temos confiança que nós deveríamos ter. Nós não entregamos como deveríamos entregar. Às vezes nós estamos na presença dele, só de corpo, mas a nossa alma ainda está distante. Porque às vezes nós somos assim. Se nós escutamos uma pregação aqui ou ali, a terceira eu já não escuto mais, porque é sempre a mesma coisa. Não, meu irmão. A palavra de Deus sempre se atualiza, tal como atualiza o seu mistério eucarístico. A missa que você participa hoje, meu irmão, vai te dar uma graça que na próxima pode redobrar e te fazer perfeito. Porque o que o Senhor quer quando se faz a Eucaristia é que o nosso coração seja perfeito tal como ele é. O diácono dizia, em Gênesis, no primeiro capítulo, quando o pecado começa a tomar o nosso coração, nós saímos do projeto, nós saímos da perfeição. Deus nos fez perfeitos, só que o pecado rouba de nós essa perfeição. E a Eucaristia nos traz de volta, porque dá a oportunidade de nosso coração seja semelhante ao coração de Cristo. Tenha consciência, meu irmão e minha irmã, quais são as suas imperfeições, quais são os seus limites, que na graça, pela Eucaristia, precisa ser curada, precisa esse processo de cura. Abaixa a sua cabeça, se põe na presença de Deus mais uma vez. Nós aqui já estamos na presença dele. Desde quando nós iniciamos esse retiro, nós colocamos na sua presença. Mas, meu irmão, minha irmã, não se distraia. O Senhor aqui está diante de nós. Quais são as nossas imperfeições, Senhor? Qual é a minha imperfeição? Eu preciso ter clareza. Eu preciso ver, Senhor, o que ainda eu preciso resolver na minha vida que eu ainda não resolvi. Quais são as feridas que às vezes eu finjo que está resolvido, mas quando o assunto vem, eu desmorono. Quais são? Apresenta a Deus nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, não carregue essa ferida, essa cicatriz para o resto da sua vida. Não vale a pena. Às vezes é a falta de perdão, às vezes a falta de ser compreendido. Você tentou se justificar, você tentou dizer, mas não te compreenderam. Um relacionamento talvez que não deu certo e você nem sabe porquê e se culpa por isso. Pecados praticados talvez porque outro te incitou ao pecado e você carrega isso todos os dias. Senhor, é isso que eu tenho para te oferecer. Eu tenho para te oferecer o meu coração. Senhor, assim como estavam lá os discípulos, um discípulo aliás, aos pés da cruz, hoje sou eu que estou aqui aos teus pés. Quero apresentar, Senhor, a minha limitação. Eu tenho lutado dia após dia contra esta limitação, mas às vezes, Senhor, eu não consigo. Às vezes, Senhor, parece impossível. Às vezes, Senhor, o desânimo toma conta e eu não consigo. Mas eu quero apresentar, Senhor, no teu altar. Eu quero apresentar, Senhor, no véu do sacramento as minhas limitações. Eu quero ter, Senhor, em meu coração o desejo de te receber, de me manter, Senhor, unido contigo. Eu preciso, Senhor, da tua graça. Eu preciso, Senhor, vencer não por mim mesmo, mas eu preciso vencer contigo. Quero ser, Senhor, reflexo da tua humanidade. Este homem que se encarnou em nosso meio, que se fez alimento. Senhor, eu já te peço que o Senhor possa antecipar as graças que o Senhor tem para derramar para a minha próxima Santa Missa. Eu quero te entregar, Senhor, livremente meu coração. Eu quero, Senhor, contemplá-lo verdadeiramente, do jeito que o Senhor merece. Quantas vezes o Senhor se faz presente na Eucaristia
e o meu comportamento é como um desprezo, porque não sei te adorar, porque eu não sei te contemplar. Senhor, ajudai-me. Se o Senhor vir ao meu encontro, se o Senhor vir com a tua graça, eu então serei liberto, eu então serei sarado. Mas derrama, Senhor, sobre o meu coração, aqui eu te peço, derrama, Senhor, sobre a minha vida. Ajudai-me, Senhor, a ter consciência dessas minhas limitações. O Senhor não me trouxe aqui apenas para ocupar o meu dia, mas o Senhor me atraiu até aqui para que eu pudesse entender que eu ainda tenho feridas para serem curadas, que eu ainda tenho história para ser resolvida. Mas sozinho eu não posso, sozinho é impossível, sozinho, Senhor, eu não consigo. Dá-me, Senhor, esta graça. Eu te peço, nesta tarde, venha, Senhor, sobre esses teus servos. Como ministro da tua igreja, Senhor, eu te peço, venha sobre esses teus filhos. Ajudai para que eles tenham consciência, Senhor, das suas enfermidades, para que eles encontrem, Senhor, na Eucaristia o remédio necessário, para que eles encontrem, Senhor, em vós, no véu do sacramento, o remédio principal, para que possamos ser tratados, Senhor. Eu te peço por esses teus filhos, por essas tuas filhas, que o Senhor trouxe aqui neste momento. Senhor, eu não conheço a intenção dos seus corações, eu não conheço as suas histórias, mas eles conhecem. O Senhor, que é Deus, conhece. E por isso, Senhor, na autoridade de teu nome, eu te peço, rasgue o céu neste momento e derrame e despeje, Senhor, o teu Espírito Santo com abundância, para que eles sejam libertos, Senhor, deste sofrimento, para que eles sejam libertos, Senhor, de suas aflições. Venha, Senhor, com o teu Espírito e prepare essas almas, Senhor, para um encontro verdadeiro por amor a vós, Senhor. Coloca, Senhor, sobre eles a presença de teu Espírito, que é santificador, que dá vida à alma, Senhor. Venha com a tua unção, com este mesmo Espírito que traz a tua presença, que traz o teu corpo sagrado na Santa Missa, no véu do sacramento. Senhor, nós não sabemos como dizer, nós não conseguimos apresentar os nossos corações, Senhor, tal como deveríamos, porque ainda escondemos de nós mesmos os inúmeros pecados. Mas, Senhor, nós te pedimos, pelo poder de teu nome, venha sobre eles, venha sobre cada um deles, Senhor, derramando mais uma vez a porção de teu Espírito. Inflama, Senhor, estas almas no amor e no desejo por vós, pois eles estão reconhecendo, Senhor, que sozinhos, com as suas próprias forças, é impossível ser curado. Sim, Senhor Jesus, dai-nos a tua palavra essa que ilumina o nosso coração, que ilumina a nossa alma, Senhor. Venha sobre teus filhos, ilumina-nos, Senhor, pois às vezes em nosso coração escuro nós não enxergamos, Senhor, as nossas enfermidades. Ajudai-nos, Senhor, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, Senhor, e se o Senhor vier ao nosso encontro, nós seremos bastante ricos, pois nós temos tudo, nós temos a tua presença. Venha sobre nós, Senhor. Quero lhe pedir, Senhor, que as graças do próprio sacrifício da sua Santa Missa, da próxima missa em que nós estivermos, que seja, Senhor, o início da nossa cura, da nossa libertação, do nosso desejo, Senhor, de ser semelhante a vós. Ajudai-nos, Senhor,
Senhor, a ter um coração semelhante ao Teu, um coração inesgotável de misericórdia, um coração que me ama, Senhor. Na Eucaristia, Senhor, nós temos a oportunidade de experimentar do Teu amor misericordioso. Ajudai-nos, Senhor, a ter um pouco desse Teu coração, um coração que inflama, um coração que arde-nos no desejo da santidade, no desejo de ser tal como o Senhor pensou em cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor Deus, venha sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.